Olá, meus queridos amigos, uma boa noite. Com muita gratidão, mais uma vez, eu venho atender a solicitação do nosso amado Centro Espírita Francisco de Paula. Vim aqui mais uma vez pedir licença para entrar até a residência de vocês, para a gente poder juntos estudar um pouquinho mais da doutrina espírita, e é com muita alegria, com muita satisfação que assim a gente prossegue. Eu queria primeiramente deixar registrado, ontem foi o Dia das Mães, então eu queria deixar registrado meu abraço, meu beijo a todas as mães, todas as nossas queridas guerreiras que batalham, porque eu sei que filhos não são fáceis. Eu, enquanto filho, sei que não sou fácil. Então eu queria deixar registrado meu abraço, meu carinho e minha gratidão a todas as mães. E assim a gente iniciar essa reunião da noite de hoje. Como eu estou deixando essa palestra registrada no YouTube, eu peço a contribuição de vocês de se inscreverem no canal, de deixarem um like caso gostem e me ajudarem até mesmo na divulgação desse trabalho. E hoje a gente vai tratar mais especificamente sobre as bem-aventuranças ou o Sermão do Monte, como queiram. Até mais acertado a gente tratar como Sermão do Monte. E a gente vai trabalhar com esse tema hoje, o enfoque basicamente bíblico, e é importante deixar isso registrado, que é um enfoque basicamente bíblico, porque geralmente a gente tem uma intimidade maior com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é fantástico. A doutrina espírita tem uma contribuição enorme para qualquer outra religião cristã, e uma contribuição enorme para até mesmo com o próprio Evangelho, apesar de que o Evangelho não possui deficiências no sentido de mérito do que ele traz. Não possui deficiências. A gente é que possui ainda a deficiência de não entender completamente. E aí, por misericórdia divina, foi nos trazida a terceira revelação, assim como tida o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que nos traz esse cabedal para que a gente possa adentrar com um pouco mais de segurança nas questões que o Evangelho nos propõe a reflexão. E engraçado que Kardec, lá no capítulo em que fala da estranha moral, ele deixa para a gente uma grande chave para se interpretar os textos evangélicos, que é não interpretar ao pé da letra. Porque se a gente interpretar os textos evangélicos ao pé da letra, nós iremos sofrer como outras religiões sofreram, outros seres que se dedicaram ao estudo bíblico sofreram de encontrar certas e aparentes contradições bíblicas. E essas contradições aparentes, porque Jesus não possuía contradições, o Espírito Perfeito, uma inteligência avançadíssima, não iria claramente trazer contradições. Então, essas contradições são aparentes, são contradições que a gente cria levando ao pé da letra. Porque se Jesus falasse ao pé da letra, certamente nós não iríamos conseguir compreender a abstração dos conhecimentos que são trazidos no seu conhecimento cósmico, universal. Que é importante a gente entender isso, que nós não somos tão somente seres terrenos, somos enquanto estivermos na carne. Que enquanto estivermos no espírito, a gente pode estar tão ligado à Terra como podemos estar ligado a outra orbe. E quanto mais nós vamos evoluindo, mais próximo dessa consciência de que um todo, que o universo faz parte de uma ligação, que todos são criaturas divinas, todos foram criados por Deus, e assim são seus filhos, como na metáfora nós podemos trazer. Isso tudo faz a gente compreender que nós, além de não estarmos sozinhos, nós
temos essa irmandade inteira tentando batalhar a evolução espiritual, assim como a gente também está tentando batalhar. Para mim, um consolo imenso, a gente não está sozinho nessa, né? E eu vou tratar, então, de um tema estritamente bíblico, mas a gente não vai fugir, óbvio, da doutrina espírita. Vamos abordar esses temas sobre um enfoque bíblico, não tem como agir diferente disso, não é? A gente vai agir isso, vai passar por esses temas, dando enfoque nas bem-aventuranças que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Até de antemão, já peço a vocês que, caso desejem que eu traga um conteúdo até mais histórico sobre as bem-aventuranças e também trate sobre as outras bem-aventuranças, que eu vou aqui ler todas, mas que eu trate as outras bem-aventuranças que eu não vou tratar pormenorizado nesse vídeo, porque senão ficaria muito extenso e não é a nossa proposta ficar muito extenso hoje. Então, por isso que eu reduzi as bem-aventuranças que estão no Evangelho, e também são breves introduções sobre elas, porque a gente não pode aprofundar no pouco e curto espaço de tempo que nós temos aqui juntos. Então, se vocês desejarem que eu traga outros vídeos ou outros conteúdos com relação a isso, deixa nos comentários aí. Eu quero aproveitar também, já que a gente não está fazendo ao vivo, como algumas semanas foram feitas, eu quero até esclarecer isso também. Eu prefiro não fazer ao vivo porque a internet fica com essas intermitências e acaba que ou a live cai, ou a gente começa a ter perda na qualidade do sinal da imagem, do som. Isso tudo contribui para que o conteúdo fique um pouco desgastado, e como a gente quer tirar o máximo proveito, eu prefiro fazer vídeos assim e vocês terem acesso a esses vídeos. Então, por isso que eu não fiz por live. Mas as perguntas que poderiam surgir na live ou os comentários, eu gostaria que vocês deixassem aqui no comentário do YouTube, para que a gente possa continuar debatendo. Se ficou alguma dúvida do que eu falei, alguma sugestão, ou não gostou de um ponto, tragam, por favor, nos comentários, para que a gente possa conversar e debater. Esse é o intuito, é a gente aprender juntos. Ninguém está aqui para ensinar absolutamente nada. Quem ensina é Deus, é Jesus. A gente está aqui para compartilhar experiências, referências e debater para que todos nós possamos aprender juntos. Então, sem mais delongas, vamos lá iniciar. Primeiro é importante a gente entender o seguinte: eu vou tratar das bem-aventuranças do Evangelho que está lá contido segundo Mateus, no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Por quê? Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, também trata sobre as bem-aventuranças. Só que tem uma diferença que eu já quero trazer aí, é até um viés um pouco mais histórico e de observação com os textos bíblicos, mas é importante a gente trazer, é lógico, sem aprofundamento, para que a gente possa entender. O Evangelho segundo Mateus procurava mostrar a figura de Jesus na sua integralidade espiritual, não material. Quando Mateus confeccionou o Evangelho, a intenção dele era apresentar Jesus na sua completude espiritual, a capacidade de consolo que ele tinha, a capacidade do magnetismo pessoal que ele detinha. Então, eu quero tratar ele porque ele tem um viés mais espiritual, inclusive sobre o Sermão do Monte. Lá no Evangelho segundo Lucas, Lucas já tem uma visão do Sermão do Monte mais material, mais consequência, mais bem-aventurados esses, porque esses que não são terão um tipo de consequência ruim ou diferente. E essa não é minha intenção aqui nesse vídeo. Se vocês quiserem que eu traga conteúdo também à luz do Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo 6, vocês me coloquem aí nos comentários, que terei o maior prazer de debater sobre esse assunto. Então, por esse motivo, é que eu vou trazer do Evangelho segundo Mateus, ou Levi, que era o nome hebraico de Mateus, né? Que às vezes a gente fica nessa contradição. Quem foi Levi? Pô, não tá lá. Não, tá lá sim. Levi era o nome hebraico de Mateus. Então, quando você ouviu o apóstolo Levi, era o apóstolo Mateus. E aí,
tem uma contradição também, que é importante a gente distinguir, que é o Sermão do Monte, ao qual Lucas e Mateus relatam, nos seus evangelhos respectivos, locais diferentes onde Jesus possam ter realizado esse sermão. Mateus diz que Jesus subiu ao monte, e nessa subida ao monte o povo o acompanhou, e ali ele recepcionou o povo e conversou com o povo, e acabou dando essa contribuição fantástica que são as bem-aventuranças. Um dos motivos pelos quais eu quis trazer esse tema é justamente essa contribuição enorme que a bem-aventurança traz para a gente de consolo, de entendimento, de sabedoria, e são palavras sublimes. A ponto de Gandhi, que tinha a religião própria dele, não era cristão, pelo menos declaradamente, mas nas ações era cristão, óbvio, em que Gandhi fala que se perdessem todos os livros sacros, ou seja, todos os livros devotados à teologia, à religiosidade, se perdessem todos os livros sacros e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido, porque ele se encontra absolutamente a essência. Então, por ser a essência, eu preferi assim trazer hoje. É lógico que existem outros temas igualmente profundos nos evangelhos compilados pela Bíblia, mas eu decidi trazer hoje por esse motivo essencial. E essa contradição em que Mateus diz que ele subiu ao monte, o povo o acompanhou, e Lucas diz que ele subiu ao monte, e ao descer ele se deparou com a multidão que estava na parte de baixo do monte, e ali se deparando com a multidão que estava na parte de baixo, ele acabou recepcionando a multidão e ali palestrando a bem-aventurança. Essa contradição, para a gente não possui efeito prático, porque não há uma grande relevância entre se ele trouxe ou não na parte de cima ou na parte de baixo do monte. Apesar de Humberto Campos, no capítulo 11 do livro Boa Nova, a qual eu vou trazer como referência aqui para a gente em dado momento, traz que foi na parte de cima do monte. Deixa nas entrelinhas relatado dessa forma. Mas tem uma simbologia aí. Tudo na Bíblia tem uma simbologia. E qual a simbologia? Mateus, como tinha uma visão do Sermão do Monte mais espiritual, mais olhando para a espiritualidade, para o elevado, ele coloca essa figura de Jesus na parte do monte, que não necessariamente quer dizer, ele estando na parte de cima do monte, que seja verdade um ou outro, que um ou outro esteja certo. Mas isso tem a ver com a simbologia, não com a assertividade um do outro, ou com a informação mais correta um do outro. É importante a gente entender isso, que aqui não tem mentira nem verdade. Existem pontos de vistas. É bom a gente entender isso, porque engessar não é legal. Então, qual o simbolismo? Ele quis colocar isso por trazer algo mais espiritual, enquanto, como o Lucas botou que ele estava na parte de baixo, ele queria trazer para a parte mais material. É por isso, tão somente, eu vou me basear nas bem-aventuranças trazidas no Evangelho segundo Mateus. E é interessante, já que a gente vai entrar nesse particular, fazer o seguinte adendo. Esse capítulo 11 do livro Boa Nova, Humberto Campos inclusive chama Mateus de Levi pelo nome hebraico, e é uma leitura que eu recomendo a vocês porque é um livro fantástico. O livro Boa Nova do Humberto Campos, ou Irmão X, como queira. Humberto Campos traz que Levi, ou Mateus, nós sabemos, tinha uma residência bem abastada, bem confortável, como ele coloca, a palavra é essa que ele coloca lá no capítulo 11, ele tem uma residência bem confortável porque ele era um publicano. O publicano era aqueles cobradores de impostos.
E os publicanos, segundo a história nos conta, tinham uma vida confortável. Então, como ele tinha uma vida confortável financeiramente, ele tinha uma residência confortável. E ele já estava ali, apóstolo de Jesus, tinha se convertido ao cristianismo. Ainda assim, ele tinha residência confortável, como qualquer um seguidor de Jesus que tinha uma vida confortável financeiramente tinha. E a gente vê lá no capítulo do Não se pode servir a Deus e a Mamon que a riqueza não é condenada. O que é condenado é o egoísmo e o orgulho, não é a riqueza. Porque a riqueza e a pobreza são estágios que nós passamos, experiências que nós passamos na vida. Não tem a ver nem com estágio evolutivo, nem tem a ver com merecimento, não. São experiências. Essa experiência tem que passar na pobreza, a outra experiência tem que passar na riqueza, e assim vai. Não tem muito prevalência de mais ou menos, tá? É assim. Então, ele chega, né? Estava na residência dele, chegam 3 senhores que desejavam contribuir na obra de Jesus. Um deles era aleijado, o outro sofria graves acusações sociais da própria família, de maus tratos da própria família, e o outro era uma pessoa que vivia na mendicância, uma situação de extrema vulnerabilidade, né? E chegam a Mateus, a Levi no caso, e expõem o desejo de participar da obra de Jesus, e por uma dedução lógica, que numa visão puramente material nós também iríamos fazer. Se a gente se colocar no lugar de Mateus, a gente vai ver que a gente faria da mesma forma. Ele vai e fala para esses 3 assim: olha, um é aleijado, como é que você vai poder contribuir para a obra de Deus sendo aleijado? O outro, você aparentemente não tem socialmente falando, uma boa figura para contribuir positivamente na obra de Jesus. O outro, como é que vai contribuir se ele não tem nada? Porque pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, a gente esquece que tem personalidade, sentimentos que a pessoa que está na rua, em situação de rua, a gente esquece que tem. Que é o que a gente faz. Não deveria ser assim. Mas a gente vem aos séculos fazendo isso. Então a gente não possuímos legitimidade moral para fazer juízo de valor com relação à conduta de Levi ou Mateus, como queiram chamar, lá nessa passagem que é contada no capítulo 11 do livro Boa Nova. E aí ele vai e desengraça esses 3 senhores que desejavam, e eles ficam tristes, porque eles viam as exortações de Jesus, eles ficavam tão felizes com o anúncio de que existe um Pai celestial amoroso que iria consolar eles, entre outras coisas. Então, eles ficam desengraçados, mas ainda assim eles decidem ir ao Sermão do Monte para assistir a fala de Jesus, porque se comentava que Jesus iria para o monte naquele determinado horário, que aquele horário é a tardinha. Jesus começou a falar tardinha, no pôr do sol. Sabe quando o sol vai se pondo assim? Ele ia se pondo. Quando ele terminou, já se firmava no horizonte do céu aquelas estrelas primeiras da noite. Então, ele falou da tardezinha, o pôr do sol, até o iniciozinho da noite. Então, eles ainda assim decidiram ir, e Mateus, como tem uma intimidade maior, os apóstolos tinham uma intimidade maior com Jesus, conta rindo para Jesus sobre esses 3. Ele falou: como é que eles iriam contribuir se eles não têm nada para contribuir? E Jesus, na hora, muda o semblante, fica sério, dá um tapinha no ombro de Mateus e fala: olha, não é bem assim. São eles quem tem que contribuir na obra de Deus. Nem fala a obra de Jesus, fala a obra de Deus. Porque Jesus é essa humildade que a gente vê. Então, ele repreende Mateus ou Levi justamente sobre isso, falando que todos, independente da situação a qual estiver, pode contribuir positivamente na obra de Deus. Olha só, a gente, nas nossas aflições, pensa que nada temos a contribuir. A gente nunca sabe demais, a gente nunca tem dinheiro demais, a gente nunca tem o suficiente para poder ajudar o próximo. Na verdade, isso é uma desculpa que nós usamos para tentar encobrir a nossa incapacidade de ter empatia e de sermos caridosos.
A gente se utiliza desse expediente da desculpa o tempo inteiro. Enquanto Jesus, já nessa passagem latida no capítulo 11 do livro Boa Nova, adverte Mateus, que serve de exemplo para a gente entender que, independente da situação e do estado que nós estivermos, nós temos contribuição positiva a dar ao nosso próximo, independente da situação. Então não tem desculpa. E a gente vê lá no Não Saiba a Vossa Mão Direito que a esquerda dá, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que existem tipos de caridade, e lá está a caridade moral, em que não precisa de nada material. A gente só baixa o nosso sentimento. E isso, a gente sente de graça. Deus foi misericordioso. A gente não é cobrado para sentir, não. A gente é cobrado pelas nossas ações. E não somos nem cobrados pela divindade, não. Somos cobrados pela lei natural de causa e efeito, mas também somos cobrados pela nossa consciência. É importante a gente dirimir isso. E ali, Mateus ficou muito triste, compenetrado, quando ele entendeu que ele não deveria ter feito aquilo. E ele foi, imediatamente, quando ele identificou no final do Sermão do Monte aqueles irmãos, ele foi pedir desculpa e falar: não vem, vamos trabalhar junto aqui, meus irmãos. E Jesus, vendo essa cena, falou que se regozijava, que se sentia imensamente feliz de ver o quanto de coração Mateus ou Levi tinha voltado ao norte, ao prumo do entendimento a qual Jesus queria passar. Para a gente entender o quanto o Sermão do Monte para Mateus foi importante, porque ao ver essas bem-aventuranças que tratam basicamente de nós que não possuímos ainda elevação moral, a gente vai reparar aqui na leitura que a gente vai fazer das bem-aventuranças agora, o quanto é destinado aos que poucos recursos morais detêm, e também recursos materiais por vezes, mas também os recursos morais, principalmente estes. Então, é importante a gente compreender o quanto Mateus tinha uma relevância profunda, porque esse Sermão do Monte foi que tratou de mudar a ótica puramente material que Mateus encarava as questões trazidas por Jesus. Até por isso, reitero, foi o motivo pelo qual eu decidi trazer o Evangelho segundo Mateus, não o segundo Lucas. É até importante a gente fazer um outro pormenor antes de eu ler aqui, uma outra curiosidade. O Evangelho de Lucas não foi uma visão do que Lucas viveu, um relato do que Lucas viveu. Porque quando Jesus estava vivo, estava fazendo a missão dele, evangélica, o Lucas era adolescente, não tinha uma idade muito avançada, não. Tinha por volta de uns 14 a 16 anos. Lucas escreve tempos depois o Evangelho segundo as memórias de Maria, mãe de Jesus. Então daí é que vem esse entendimento do Sermão do Monte um pouco mais material. Não que isso seja bom ou ruim, que isso é um outro ponto de vista, mas ele ouviu o Sermão do Monte por intermédio de Maria e deu o ponto de vista que ele possuía naquele momento, entendeu? Mas eu deixo até compromissado aí, numa próxima oportunidade, de trazer as bem-aventuranças segundo o Evangelho de Lucas, tá? Então vamos lá, para que a gente possa então ter, se vocês tiverem a Bíblia aí na casa de vocês, é só ir lá no capítulo 5 do livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que a gente vai acompanhar aqui. Depois eu também vou dando o norte do Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês estiverem na residência de vocês o Evangelho segundo o Espiritismo e quiser marcar lá para fazer uma leitura completa depois, podem assim fazer, tá? Então vamos lá. Primeiro, estou lendo conforme a ordem da tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias. Por quê? Porque ele teve acesso a esses textos originais e nesses textos originais ele fez uma tradução sem grandes interferências teológicas, que a gente sabe que possuem outras denominações religiosas. Como ele não tinha interesse em colocar nada de mais nem de menos, porque a doutrina espírita não faz proselitismo,
não tenta formar convicções, tenta trazer a verdade, não houve uma interferência nesse sentido. Mas também tem a tradução trazida pelo Pastorino, que também foi um grande estudioso da doutrina espírita, também é fantástico. Eu também vou trazer referências aqui ao livro dele, Minutos de Sabedoria, que é um livro fantástico. Já deixo a recomendação também de leitura, em que ele destrincha o Evangelho. É fantástico o trabalho do Pastorino nessa obra. Mas eu trouxe o que está lá no Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias. Que vale a pena também a gente contemplar as traduções de personalidades que fazem parte do movimento espírita. Então vamos lá. O primeiro é assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericórdios, porque receberão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, ou os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, não diferirem todo o mal contra vós, por causa do compromisso evangélico. Importante a gente entender que eu não vou tratar aqui das bem-aventuranças que não estão no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa circunscrever no tempo que nós temos na palestra, no vídeo, tá? Mas fica livre nos comentários a gente trazer esse debate, tá ok? E a gente começa, então, porque eu vou trazendo na ordem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa trazendo bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E é importante a gente já entender quem são esses pobres de espírito. Por quê? Eu digo que é importante a gente entender quem são esses pobres de espírito. Porque, por vezes, a gente diz assim, uma pessoa que é muito rancorosa, carrega muita mágoa, ou que é muito mesquinha, muito avarenta, a gente fala assim, esse fulano está pobre de espírito. E esse é um conhecimento popular que não tem muito a ver nessa sistemática teológica ou até mesmo essa sistemática que a doutrina espírita traz para a gente. Por quê? Lá nesse livro, na obra de Pastorino traz esses pobres de espíritos como aqueles que... Ele usa o termo mendigo, e eu vou explicar, não gosto de usar o termo mendigo porque essa palavra, esse termo, evoluiu com o passar do tempo a pessoa em situação de extrema vulnerabilidade ou pessoa em situação de rua. Quando a gente for lidar com uma pessoa que está em situação de rua ou um mendigo, a gente deve lidar com uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, porque é um termo mais acertado. Até porque ninguém é morador de rua, ninguém mora em rua. A pessoa está na rua por uma questão de necessidade, é transitório. Pelo menos espera-se que assim seja, transitório. Então, uma pessoa que está em situação de rua, ou uma pessoa que tem muito pouco dinheiro, que se dá a mendicância, como se diz, o pedir, porque não possui capacidade de comprar e obter os recursos materiais, é uma pessoa em situação de extrema vulnerabilidade. Mas ele coloca esse paralelo do mendigo ou da pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, porque todos nós, que ainda não praticamos o Evangelho na sua completude, somos mendigos. O tempo inteiro pedimos a Jesus, pedimos a Deus, pedimos sabedoria, pedimos calma, pedimos as virtudes morais que ainda não possuímos, porque por mais que nós
nos esforçamos em obter essas virtudes morais, nós ainda erramos. É normal, faz parte do processo errar, tá? Não vamos colocar um peso exagerado sobre os nossos ombros, não. Mas nós erramos, não conseguimos ainda chegar e obter essas virtudes morais. Então todos nós somos esses mendigos no sentido de implorarmos essas virtudes que nós não temos. E reconhecermos que não possuímos essas virtudes, porque a gente só perde porque a gente reconhece que nós não temos ainda essas virtudes. E reconhecer que nós não possuímos virtudes e que possuímos vícios morais está intimamente ligado com humildade, que é uma virtude também, mas está intimamente ligado com a humildade. A humildade na sua completude? Não, mas porque a humildade na sua completude tem uma série de outras ações e requisitos, mas ligado a uma espécie de humildade, sim, sem dúvida. Então, na leitura que é feita no item 2, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para a gente que esses pobres de espírito são aqueles que são humildes e simples. São aqueles que são humildes. Qual é a visão que se tem? Enquanto eu sou orgulhoso e acho que tem um grande conceito de sabedoria ao meu redor, que eu sei muito mais do que os outros, eu vou continuar me achando superior aos outros e não vou enxergar minhas próprias falhas. Então, quando a gente lê o pobre de espírito, é aquele despido em espírito das necessárias virtudes que a evolução moral nos impõe. Esses são os pobres de espíritos. Mas por que ele diz que os pobres de espíritos serão os que herdarão o reino dos céus? Porque aquele que se reconhece como pobre de espírito reconhece que tem essas falhas e busca melhorar, busca evoluir. Olha só, eu não tenho, eu tenho que pedir. E a gente tem que entender que quando a gente pede assim, às vezes a gente pede assim para Deus: por favor, Deus, me dá calma. Aí Deus não vai lá e te dá um pote escrito calma, qual você vai abrir, vai tomar e vai ter calma. Não. Deus vai lá e te dá uma oportunidade de você exercitar a calma e a paciência. Ele vai lá e te coloca uma situação na sua vida que é para você treinar. É assim que funciona. Então, quando a gente reconhece que a gente tem essa debilidade moral, tem essa humildade de reconhecer e pede, como a mendicância faz na metáfora, nós somos esse pobre de espírito que, se despindo do orgulho e entendendo que possuímos fraqueza, pedimos. E aí a gente herdará, será nosso o reino dos céus, porque reconhecendo, Deus não me dá esse pote com a virtude, Ele me dá a oportunidade de treinar e exercitar. E treinando e exercitando, passando por essas experiências, eu vou adquirir definitivamente essa virtude moral. E possuindo as virtudes morais todas, e todas filhas do amor, já é bom a gente deixar claro aí, possuindo todas essas virtudes morais, nós iremos adentrar ao reino dos céus. Aí é que está o entendimento dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem suas debilidades morais, aqueles que pedem, porque eles passarão por experiências que colocarão a ele, que serão impostas a ele como um requisito para adquirir definitivamente aquela virtude moral que irá contribuir para ele ir para o reino dos céus, ou para o mundo mais ditoso, ou para uma categoria de espírito puro. Aí é que está o entendimento dessa bem-aventurança. Prosseguindo para a segunda, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o famoso bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente trata de aflição, assim, 90% das pessoas que adentram a doutrina espírita adentram a doutrina espírita pela dor, pela aflição.
E aí é bom a gente entender que o termo aflição, trazido lá do grego antigo, ele é um termo em que diz todas as dores, inclusive a dor do luto, tá? Então, são todas as dores, todas as experiências capazes de nos fazer sentir dor sentimental, não dor física, dor sentimental, são experiências aflitivas. E aí, a gente, como nós, via de regra, chegamos à doutrina espírita ou adentramos ao centro espírita pela via da dor, a gente sempre se dedica primeiro ao entendimento do porquê nós sofremos, o entendimento de onde vêm nossas aflições. Então acaba que eu mesmo já tive a oportunidade de trazer aqui no Francisco Paulo esse tema do Bem-aventurados aflitos, ou do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diversos palestrantes tratam sobre isso, e é importante a gente ter entendimento sobre as aflições, é importante. Mas, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, é porque, segundo Pastorino, esses aflitos não são aqueles que lamentam, são aqueles que sofrem. Porque a aflição é uma dor, é um sofrimento. Então, não são aqueles que lamentam, são aqueles que sofrem. Por quê? Valor nenhum possui a murmuração ou a lamentação. Como o Emmanuel tem uma mensagem, se eu não me engano é o número 75, a lição 75 do livro Vinha de Luz, em que ele fala sobre a murmuração. O número pode ser que não seja esse, deixem nos comentários aí o número, porque eu acabei não trazendo como referência no estudo, não estava programado, estou aqui falando sobre esse título das murmurações por intuição. Então, e a gente tem que deixar aberto o campo para a intuição mesmo. Então, o Emmanuel traz para a gente numa dessas lições um título murmuração, em que ele fala que o tempo que nós perdemos em murmurar é o tempo em que nós já teríamos tomado a ação que nos faria sair da aflição. Então, mérito nenhum tem murmurar, mérito nenhum tem a lamentação. E se assim fosse, o mais virtuoso de nós seria aquele que mais lamentasse, bastava lamentar mais. Olha que tem gente que se propõe a isso. Tem gente que se propõe a isso. Só que, infelizmente, a lamentação pela lamentação, efeito positivo nenhum traz. Então, é importante a gente entender que esses aflitos serão consolados porque eles possuem o entendimento de que estão sofrendo, possuem o entendimento que o sofrimento é útil para o aprendizado, possuem o entendimento que a utilidade desse sofrimento vai fazer ele crescer, que esse crescimento vai fazer com que ele adquira virtudes morais que vão contar para a evolução moral dele. Perceba que o nosso objetivo de encarnação é a evolução moral. Por isso que em todos os estudos, todas as palestras que eu faço, eu bato no ponto da evolução moral. A evolução intelectual ela é muito importante e ela serve como um carro que conduz a gente até a evolução moral. Mas sem a evolução moral, sem o aspecto moral, de nada adiantaria todos os conhecimentos da Terra. Porque senão, aquele homem que mais possui conhecimento seria o mais virtuoso. E não necessariamente é assim que funciona. Nós vemos por aí notáveis em inteligência que não possuem grande evolução moral, e sem possuírem grande evolução moral, não estão em grau evolutivo muito grande, ou muito alto, ou mais adiantado, como queiram chamar. Então, é bom a gente entender também que a intelectualidade por si só não vai fazer com que a gente alcance um patamar evolutivo, chegar numa categoria de espírito puro. Ela é útil para nos conduzir ao entendimento da moral, mas sozinho, sem a moral, não se chegaria. Assim também como não se dá para chegar à questão moral sem a questão intelectual, eles estão intimamente ligados. Não dá para desenvolver um sem desenvolver o outro necessariamente. Então, como há um entendimento de que a dor ou o sofrimento é necessário para o crescimento moral, isso nos consola.
Então, olha só, se você está passando por uma dificuldade grande na sua vida nesse momento, e todos nós estamos passando coletivamente, dado os momentos que nós estamos passando com a doença, a perda de entes queridos, ou os entes queridos sofrendo em hospitais, em leitos, ou então o sofrimento de vizinhos, ou o sofrimento coletivo que nós estamos passando, a aflição de ficar em casa. Isso tudo possui um propósito. Nada se encontra fora do planejamento de Deus, do planejamento de Jesus. Nada se encontra fora disso. Tudo tem um propósito. E se a gente entende que isso tem um propósito para o nosso benefício, a gente só pode se sentir consolado. Lá no livro Boa Nova tem, se eu não me engano, é o capítulo 7 ou 8, tem uma conversa de Jesus com Bartolomeu, em que Bartolomeu era um pescador lá da região de Cafarnaum, que era a cidade natal de Jesus, em que em dado momento ele encontra Jesus e ele tinha uma proximidade de amizade com Jesus, e ele começa a reclamar com Jesus. Começa a reclamar da política, igual a gente faz, tá cheio, aquele é a nossa personalidade ali. Começa a reclamar da política, começa a reclamar que o Império Romano. Aí depois ele reclama que não está dando tanto peixe, que ele era pescador, que não está dando tanto peixe como antigamente. Aí reclama da desventura da família, que a família não reconhece ele tanto quanto ele gostaria de ser reconhecido. E aí ele pinta aquele cenário triste, nebuloso. E Jesus ouvindo pacientemente. Quando ele acaba todas as lamentações dele, Jesus olha nos olhos dele e diz assim: mas por acaso você não está tendo contato com as boas novas que eu venho trazendo? E aí, é claro, Bartolomeu assente: não, claro, estou tendo. Então, meu amigo, são boas notícias. Por algum acaso, você já viu alguma boa notícia não trazer felicidade? E o que Jesus quis dizer é que se a gente procurar o Evangelho, que até hoje é como se fosse uma boa nova, como se fosse nova, porque a gente ainda não praticou ela. Então, é como se fosse uma boa nova mesmo, tá? É a boa nova. Até hoje é nova. Então, até porque mais de 2000 anos na eternidade também é pouquíssimo tempo. Mas, pensem comigo, o que Jesus queria dizer é que, no momento de aflição, se apega ao que está lá no Evangelho, para que você vai entender que esse sofrimento que você está passando tem uma causa. Que tudo tem uma causa. Se tem uma causa, e essa causa é para te fazer bem, você só pode se sentir bem. Só pode se sentir feliz. É lógico que ninguém, no momento de tristeza ou de sofrimento, vai fazer assim: vou rir, vou brincar. Não, até chegaria a esse ponto. Chegaria que isso me lembra uma outra história de Francisco de Assis, que estava fazendo uma viagem junto de um outro monge, e quando ele chega, uma viagem no inverno rigorosíssimo, uma nevando, e aí quando ele chega no mosteiro, ele bate na porta assim. Aí um monge que estava lá dentro fala: poxa, não, quem é? Aí fala: Francisco de Assis. De madrugada, o monge: Francisco de Assis, fecha a porta. E aí o companheiro de viagem de Francisco de Assis olha pro lado e vê Francisco de Assis rindo, pulando, brincando. E o monge pensa assim: eu vou morrer aqui, o companheiro de viagem de Francisco, eu vou morrer no frio. E vê Francisco de Assis nessa felicidade, agradecendo a Deus. Aí vira pro Francisco de Assis: que felicidade é essa? Aí ele fala: olha só, não tem nenhuma porta aberta. Aqui não tem ninguém que possa nos ajudar. Isso significa que nós estamos inteiramente, 100% nas mãos de Deus. Tem mãos melhores para nós estarmos nesse momento? Olha só. Isso é a meta que a gente tem que alcançar diante de uma aflição. É lógico que ninguém no estágio evolutivo que nós estamos vai sair gargalhando de felicidade por estar sofrendo. Eu sei que isso é muito longe da gente, chega a soar utópico. Não é utópico porque é possível. Mas eu sei que no nosso grau evolutivo nenhum de nós iremos fazer isso. Mas olha, se hoje nós estamos passando por essa aflição, reflete, porque isso é para o nosso bem.
E só da gente ter esse entendimento que é para o nosso bem, isso já traz um consolo para a gente, um conforto. E no momento em que for, o momento certo que for de a gente não precisar mais passar, você pode ter certeza que Deus, como Pai amoroso que é, vai fazer cessar na hora, porque Ele não deixa nenhum filho passar por um sofrimento maior do que o necessário. Então, já que nosso tempo está avançando ali, vamos para as outras bem-aventuranças, que a gente possa fazer o nosso fechamento. Vem a próxima bem-aventurança assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos entender lá no Evangelho segundo o Espiritismo, traz bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. E esses limpos de coração, se traz o termo limpos de coração, porque seria a tradução mais certa ou mais literal com relação ao texto original da Bíblia, tá? Com o grego antigo. Mas, limpos de coração significa justamente os que possuem uma pureza. Tanto que no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a correspondente a essa bem-aventurança, lá traz a bem-aventurança, e embaixo traz um trecho do Evangelho de Marcos, em que trata justamente sobre a questão das criancinhas, em que Jesus diz: deixem que venham a mim as criancinhas, e prossegue mais adiante falando que ninguém entrará ou verá o reino dos céus se não receber o Evangelho como uma criança. E não é no sentido de uma criança no baixo intelecto, na baixa capacidade de discernimento que nós possuímos quando estamos na infância do corpo, e sim na pureza. É na pureza. E aí, até importante a gente trazer também, como a gente está trazendo como base essa obra do Pastorino, o Pastorino traz para a gente que seria como aquele que tem capacidade de renunciar, a pureza nesse sentido, de capacidade de renunciar, de desapegar dos bens materiais, possui a capacidade de não lidar com grande rigidez, de posse na vida terrena. Então, os limpos de coração podem ser trazidos como aquele que é puro e simples, como está lá contido no item 3 desse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que a gente deixe aqui como exemplo de simplicidade e de pureza, ou seja, de estar despido dessas debilidades morais que possuímos, desses vícios morais. Trago um exemplo aqui da nossa querida irmã Dulce, que acabou de ser canonizada pela Igreja Católica, que é um espírito, é um dos grandes vultos da humanidade, em que em dado momento a irmã Dulce estava passando de casa em casa pedindo alimento para os seus ajudados, seus assistenciados, como que nos chamar, seus assistidos. E ela estava buscando alimento para poder dar para os pobres, assim, e ela chegou a uma residência, e ela sempre tinha a mania de estender a mão, né? E ela estendeu a mão: você não poderia me dar um alimento? O que ela estendeu a mão, esse senhor que ela interpelou nesse momento, cuspiu na mão dela, como quem diz assim: o que eu tenho para você é isso. Cuspiu na mão dela. Ela olhou, fechou essa mão, abriu a outra mão e disse: tá bom, isso é o que o senhor tem para mim, o cuspe é o que o senhor tem para mim. Agora, o que você tem para aqueles pobres que eu estou tentando ajudar? Maior simplicidade e pureza, no sentido de estar despido do orgulho e do egoísmo, creio que a gente não poderia trazer nesse momento. Prosseguindo aqui: bem-aventurados os pacificadores ou os pacíficos, porque eles serão chamados de filhos de Deus. E aí a gente já entende o porquê que eles serão os chamados filhos de Deus. Porque aquele que é pacífico é aquele que faz a paz. É aquele que, mesmo diante
de um cenário tortuoso, ele procura trazer a paz, não trazer o conflito. E por que ele será chamado Filho de Deus? Porque nele conterão virtudes as quais Deus introduz em nós no momento da nossa concepção e deixa gravado na nossa consciência. Que nós sabemos pelo que o Livro dos Espíritos nos traz, que ali, no momento da concepção da nossa consciência, do nosso espírito, são gravados em nós os potenciais divinos e o código moral da vida. Então, só para que a gente tenha uma dimensão, lá no capítulo 9, que é o correspondente a essa bem-aventurança, existem os seguintes títulos: paciência, doçura, obediência e resignação. Todas as características dos que são pacíficos, que são brandos. E eles serão chamados de filhos de Deus, porque assim, exteriorizando essas virtudes, poderão serem reconhecidos como filhos de Deus, não no sentido de que apenas poucos de nós somos filhos de Deus, porque todos nós somos filhos de Deus, mas nós não aparentamos aquilo que Deus projetou como um impositivo, um imperativo para a nossa vida, quando agimos de maneira contrária às suas próprias virtudes morais e às suas próprias leis naturais. É nesse entendimento. Então nós podemos ser reconhecidos filhos de Deus no sentido de exteriorizar aquilo que foi projetado para nós. E aí, para que a gente encerre, tem a última bem-aventurança, até porque o nosso tempo ali já está se estourando, vem a nossa última bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia. E aí Pastorino diz pra gente que a misericórdia é um serviço de compaixão. Porque o misericordioso é aquele que tem a capacidade de perdoar. E perdão, na visão de Pastorino, é um serviço que a gente faz àquele que se encontra no equívoco. Porque a gente só perdoa aquele que fere a gente. E nós só somos feridos por aqueles que agem de maneira errada. Aqueles que agem em desconformidade com as leis divinas e acaba por nos ferir. Então é importante a gente entender que eles receberão misericórdia, porque a partir do momento em que eu estou participando desse serviço de compaixão, estou servindo o meu próximo, cedendo a minha compaixão, espalhando minha compaixão com ele, no momento em que errar, porque eu sei que sou um ser humano falível, no momento em que eu errar, eu sei que eu receberei no futuro uma misericórdia. Porque se cria um ciclo, é como se fosse da lei. É da lei. Então, para que a gente possa fazer a correlação, lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados misericordiosos, trata justamente sobre o perdão e a renúncia. E aí o perdão, tão difícil perdão, que é bom a gente entender que o perdão não é o esquecimento, não o esquecimento do fato, mas o esquecimento da ofensa, o esquecimento de se sentir ofendido. Aí que entra o serviço de compaixão. Eu me compadeço do meu próximo ter errado, por isso que eu perdoo a ofensa dele. E esses obterão misericordiosa porque ele estará nessa cadeia de serviço do bem. Então, meus irmãos, eu espero, caminhando aqui para a nossa conclusão, eu espero que tendo atingido o objetivo de trazer um pouquinho desses conhecimentos das bem-aventuranças. Eu sei que falta muita coisa, mas o nosso tempo é reduzido e eu também não detenho todo o conhecimento com relação às bem-aventuranças. A gente sabe que tem outros notáveis que tratam disso com uma maestria enorme, mas essa era a pequena contribuição que eu queria dar. Eu espero ter conseguido compartilhar um pouquinho do entendimento evangélico, ter compartilhado o pouco que sei
e eu espero que isso tenha ajudado. Eu espero muito que nos comentários também vocês tragam a debate com a gente aqui, né, mais informações para que a gente possa enriquecer ainda mais esses nossos conhecimentos. Agradeço imensamente a licença que vocês estão me dando de poder ter entrado essa noite na casa de vocês, estarmos juntos. Esse momento nosso vai passar, infelizmente a gente não pode estar presente lá na casa. Gostaria de dar um abraço em vocês, porque eu estou com uma imensa saudade de todos, mas vai chegar um momento em que nós iremos poder novamente fazer isto. E é assim, a gente tem que caminhar com fé, com resignação, porque a estrada, por mais difícil que possa parecer, ela é uma estrada que nos conduz ao bem e nos conduz à evolução moral, que nós tanto buscamos, que nós tanto almejamos. Vou fazer uma prece rápida para a gente encerrar. Convido a todos a nos acompanharem nesse momento. Quem se sentir à vontade de fechar os olhos. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos assim a oportunidade que tivemos de estarmos reunidos na noite de hoje, nessa comunhão fraterna de pensamentos. Que seus propósitos no bem possam visitar cada um dos lares a que estiverem aqui nessa comunhão de pensamentos, acessando esse estudo que foi realizado. Que seus propósitos no bem possam levar paz, serenidade, tranquilidade a cada um de nós. Que possamos contagiar aqueles que estão próximos de nós com essas energias salutares. Possamos assim passar por esses momentos de dificuldade com a devida serenidade dos teus conhecimentos evangélicos. Assim é que pedimos com humildade essas bênçãos divinas, e que essas bênçãos divinas possam encontrar morada nos nossos corações. Assim, Senhor, agradecemos e pedimos licença para encerrar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, meus irmãos. Eu agradeço mais uma vez o convite da casa, agradeço mais uma vez a ajuda de todos que no comentário irão se manifestar, e que a gente possa dentro em breve estarmos juntos novamente. Uma boa noite, um grande abraço e fiquem todos na paz do nosso amoroso Mestre Jesus.